Vamos dar o start aqui na nossa entrevista, uma entrevista importante com o diretor-presidente do Detran, o Neto Masselani. Ô Neto, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes aí da Massa. Um prazer falar com você essa manhã. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez falando para toda a nossa região, né? Agora pela Massa FM, para mais de 100 cidades aqui da nossa região. Informações importantes sobre o Detran, sempre dúvidas diante desse momento que nós estamos vivendo, né, Neto? Muitas pessoas acabam tendo essas dúvidas pelas decisões que acabam, né, sendo alteradas. Você como presidente, né, como diretor-presidente do Detran, como está a situação hoje do Detran, os atendimentos? Sabemos aí que uma grande gama aí de serviços estão sendo feitos hoje através da internet. Como que está essa questão de atendimentos? Pegou mesmo, Neto? Como que está? Olha, Alex, primeiro acho que é importante a gente destacar aqui, né, para todo mundo que está nos ouvindo, que o governo de São Paulo, o governador João Dória, escolheu em 2019, né, a digitalização dos serviços como uma das prioridades dessa gestão, né? Então, buscar oferecer o serviço de forma mais simples, menos burocrático, né, serviços conclusivos, foi a premissa que a gente trabalhou desde 2019. Com a chegada da pandemia, há mais ou menos um ano, né, a gente teve, vamos dizer, através desses serviços, a única forma de atender o cidadão, né? E eles foram muito importantes para minimizar os prejuízos da falta de atendimento que se poderia ter. Hoje, o Detran de São Paulo já tem aí mais de 60 serviços que são digitais, né? 83% dos nossos atendimentos já são feitos de forma não presencial, ou seja, o cidadão não precisa ir até a unidade para ser atendido. E nesse momento em que a pandemia se encontra no pior momento, né, ter essa opção, né, pode ser a grande diferença aí para o cidadão, que vai fazer, por exemplo, a transferência do veículo, que vai fazer o primeiro emplacamento, enfim, né, a renovação da CNH. Então são todos serviços de muita demanda e que hoje já podem ser feitos de forma não presencial. Então é a digitalização dos serviços, né, e de alguma forma muito presente no dia a dia, e sendo a grande alternativa para o momento em que a gente vive. A CNH, então, acredito eu, deve ser um dos serviços mais procurados. A primeira habilitação, a renovação, esse usuário, então, ele consegue fazer através do aplicativo. Isso, na verdade, a renovação ele consegue fazer, ele só deve ir até o médico, né? Isso é com horário agendado, então, portanto, com todo cuidado para que não tenha aglomeração. O médico é indispensável no processo da habilitação. Para a primeira habilitação, o cidadão pode começar o processo e fazer as aulas remotas, né, as aulas teóricas remotas, mas as provas teóricas e as aulas e provas práticas, neste momento, estão indisponíveis, né, porque requer aí um contato mais próximo com o instrutor. E, portanto, a opção nesse momento é de que a gente zele pela segurança, né, pela preservação de vidas. A gente vê todos os hospitais em todas as regiões do estado praticamente lotados, com poucos leitos sobrando. Então, portanto, a gente precisa ter muito cuidado nesse momento, Alex. Neto, esses atendimentos digitais aí do Detran, eles são realizados por qual aplicativo, para quem está acompanhando pela primeira vez e, de repente, vai precisar de alguns dos serviços ou algum serviço aí do Detran? Tem ligação com o Poupa Tempo, é isso? Exatamente. A gente está num processo de integração com o Poupa Tempo, né? E um pouco essa foi a missão que me foi dada quando eu vim para o Detran. Eu estava no Poupa Tempo e venho para o Detran exatamente para fazer essa integração com o Poupa Tempo. Então, hoje o grande balcão de atendimento do Detran será o Poupa Tempo, né? Então, portanto, o cidadão que está nos ouvindo, a minha sugestão é que ele baixe o aplicativo do Poupa Tempo Digital. Por lá ele vai ter acesso a mais de 130 serviços, não só do Detran, mas da Sabesp, da CDHU, da Secretaria da Educação, enfim, RG, pode solicitar ali também o RG. Todos os serviços estão sendo centralizados ali e o aplicativo é o que tem uma experiência de utilização, né, aquilo que a gente chama de experiência de usuário mais fácil, né? Então é sempre o caminho que eu sugiro para quem quer aí fazer os serviços através dos meios digitais. Para quem está com esperança aí de voltar logo esses serviços de forma presencial, tem alguma previsão, algum pedido, algum estudo para que isso possa ser feito brevemente, de forma proporcional, Neto? Ou ainda não tem essa previsibilidade? Olha,
Olha, Alex, a gente segue aqui as determinações do Plano São Paulo, né? E o Plano São Paulo, até o dia 30 agora, a gente está com essas atividades suspensas, né? Então, a gente aqui faz um apelo a todo cidadão aí, matonense da região, cidadão do estado de São Paulo, né? Que nesse momento o esforço todo deve ser para que a gente preserve as vidas, para que a gente não se coloque em situação de risco, né? A gente, São Paulo, eu aqui como presidente do Detran de São Paulo, já solicitei ao Denatran, ao governo federal, que a exemplo do que aconteceu o ano passado, sejam suspensos prazos para transferência de veículos, que é 30 dias, para a renovação da CNH, né, que é sempre um mês após a renovação, porque nesse momento, Alex, a gente precisa entender o cidadão. Tem pessoas que têm mais receio, tem pessoas que têm menos receio, mas todo mundo deve ser atendido, todo mundo deve ser compreendido nesse momento, né? Então nós entendemos aqui que suspender esses prazos é uma maneira correta da gente enfrentar essa situação e de respeitar o direito individual de cada cidadão. Né? Sem dúvida. E é importante também a gente destacar, Alex, que a gente hoje, todos os serviços estão sendo disponíveis pelos canais digitais, mas a gente está muito atento também àquelas pessoas que têm dificuldade de realizar esses serviços pelos canais digitais. E muitos cidadãos aí que estão nos ouvindo, se tiver alguma demanda de muita urgência, de extrema urgência, aí eu sugiro que mande um e-mail para o Fale Conosco do Detran. Ele vai encontrar lá no portal do Detran esse espaço para mandar a sua demanda. Coloque seus dados, justifique o porquê você tem essa demanda, que nós vamos avaliar aqui com a nossa equipe de fazer um atendimento talvez presencial, de maneira excepcional para esse cidadão que tem uma demanda que é urgente, né? A gente sabe que muitas pessoas têm demandas urgentes e a gente aqui tem que tentar minimizar os impactos da pandemia, mas ficar em casa e utilizar os canais digitais é, sem dúvida alguma, o caminho mais seguro. Tá certo. Você está acompanhando aí uma entrevista com o diretor-presidente do Detran São Paulo, o Neto Marcelani, que agora, inclusive, recentemente, Neto, você foi eleito aí presidente da Associação Nacional dos Detrans, né? E tem como vice aí o Rodrigo de Sá Barbosa, que é presidente do Detran do Amazonas. Vocês receberam 100% dos votos. O que significa isso em termos de importância aqui para o Detran num contexto geral, Neto? Para essa associação, no caso, você presidindo aí. Olha, Alex, quem trata de toda a regulamentação da legislação de trânsito é o Denatran, né? Sim. É o Departamento Nacional de Trânsito e o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A AND é a associação que representa os Detran, né? A gente entende, e aí de maneira muito franca, assim, acho que houveram movimentos super importantes aí em relação ao trânsito, no sentido de ficar melhor para o cidadão, da gente sempre buscar aí um caminho alternativo, mas sempre prezando pela segurança, né? O importante, o trânsito em si só é uma pandemia, só o trânsito, os acidentes e as mortes no trânsito, né? Então, o enfrentamento disso, e ter cuidado, e ter legislação, e ter um posicionamento forte para que a gente possa enfrentar essa situação é fundamental, né? Para isso, a Associação Nacional, que representa os Detrans, junto a esses órgãos federais, junto ao Conselho de Trânsito, né? E mesmo a Câmara, ao Senado, né? Para levar aquilo que, de fato, está mais próximo do cidadão. A gente tem na legislação, muita legislação que já está antiga, vamos dizer assim, né, mas é vigente, por óbvio, mas que está muito distante da realidade que a gente vive hoje, né? É o caso do motofretista, que tem aí, por exemplo, uma série de exigências que se faz que inviabiliza do motofretista estar legalmente trabalhando. Então, essa discussão do que melhorar, do que mudar para que fique mais simples, para que fique mais fácil, para que atenda o cidadão, mantendo a segurança e esse grande interesse de preservar vidas no trânsito, é o papel da AND, né? É quase que uma caixa de ressonância, né? De trazer aquilo que está acontecendo no balcão do Detran e levar para o governo federal, para os órgãos federais, para que eles, de alguma forma, se posicionem, entendam aquela demanda e mudem, atualizem a legislação para que ela fique mais próxima do cidadão. Então, esse é um pouco o papel da AND, discutir, por exemplo, a questão da placa, discutir a questão do processo de habilitação, de formação do condutor, discutir a questão do motofretista, enfim. E esse é um pouco o papel que eu assumo junto com o Rodrigo, que é lá o presidente do Detran do Amazonas, né?
para a gente poder levar nesses 2 anos aí essa discussão muito, muito importante, né, junto ao governo federal e também aos DETRANs dos 27 estados brasileiros. Tá certo. Neto Macellani, diretor-presidente do DETRAN. Ô Neto, aproveitando aqui que estamos falando para a região toda aqui, para a região de Matão, inclusive, não poderia deixar de abordar a questão do micro-ônibus, né? Matão acabou de receber um micro-ônibus do governo do estado de São Paulo. Eu gostaria de saber qual é a participação do Neto Macellani nessa conquista. Olha, Alex, você sabe que eu sou daí de Matão, já convivemos muito junto, né? Sim. Tenho um grande carinho por você, e amo essa cidade aí, sabe? Então, toda oportunidade que a gente tem de alguma coisa que pode ser levada para a cidade, que pode beneficiar o cidadão matonense, que pode beneficiar talvez até a região, aí a gente tem trabalhado muito, né? E foi o caso do micro-ônibus. O micro-ônibus é fruto de uma intervenção do deputado estadual Rogério Nogueira. É o deputado que eu apoiei aí na última eleição. Ele teve 3.500 votos aí em Matão, ou seja, a população de Matão acreditou na gente, né? Acreditou em mim, toda a equipe que trabalhou com ele, né? Tava lá o Cido Motos, a vereadora Ana, o vereador Nau, o vereador Carmo, o Peixinho, o Rubinho, enfim, tinha uma equipe toda, o Vadinho, que é o presidente do Democratas, aí até quero saudá-lo e em nome dele cumprimentar todos os nossos amigos aí do Democratas. É um reconhecimento do Rogério, né? Então a gente conseguiu esse ônibus, que foi 100% comprado com recurso do governo do estado de São Paulo, pela Secretaria da Educação. O Rogério destinou aí para nossa cidade, assim como já destinou também recursos para o hospital. Então acho que é importante a gente, a todo momento que pode, né, destacar aí quem são de fato os deputados e as pessoas que estão contribuindo com a nossa cidade. Tá certo, Neto. Não posso deixar de perguntar também, você já falou sobre isso em outros momentos, mas os ouvintes aqui da massa querem ouvir também do Neto, caso eles não tenham ouvido ainda ou lido em algum local, né, sobre os adesivos que vieram sobre esse micro-ônibus, né, que teria sido tapado ali o logotipo, a marca do governo federal. Na realidade, de quem são esses ônibus, né? Qual é a origem do envio desses ônibus? É do governo federal ou é do governo do estado, Neto? Alex, eu não tenho dúvida, e até quem tiver dúvida também pode ir lá no portal da Secretaria da Educação, que vai ver uma nota da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo dizendo que foi comprado com recursos do Estado, né? Eu recebi aqui o vídeo que circulou pela cidade, eu entendo a dúvida que pode gerar na população, né? Mas acho que a gente precisa esclarecer. E eu não teria problema algum em reconhecer e dar mérito até se houvesse recurso federal nesse ônibus. Infelizmente não tem, seria bom que tivesse, né? Mas infelizmente não teve. Aqueles adesivos que até foram cobertos, e a nota da Secretaria da Educação explica um pouco isso, é porque a Secretaria da Educação usou uma ata de registro de preço que foi licitada pelo governo federal. Como é que funciona isso, Alex? É difícil, até a gente precisa tentar explicar isso para a população entender, né? Isso é muito comum na administração pública, né? Porque você sabe que você não pode comprar nada que não seja licitado, né? Então, muitas vezes, se aproveita de licitações que foram feitas por outros órgãos para poder adquirir sem obrigatoriamente passar por uma licitação tua. Então, por exemplo, a Secretaria da Educação ia comprar ônibus, né? Ela ia ter que fazer uma licitação própria. O que ela fez, ao invés de fazer a sua própria licitação, ela aderiu a uma licitação que estava feita pelo governo federal. Com isso, ela se desobrigou de fazer um processo licitatório aqui, que geralmente demora alguns meses, né, para poder antecipar essa compra e disponibilizar esse ônibus de maneira antecipada também para a população. Por essa razão é que, segundo a Secretaria da Educação, existe aqueles adesivos lá do governo federal e que foi tampado por uma orientação que a própria empresa que forneceu o ônibus recebeu do governo federal por conta do momento das eleições do ano passado, isso, né? Então eu não tenho nada a ver com tampar ou não tampar o adesivo. Acho que se houvesse recurso federal eu seria o primeiro a reconhecer, porque política e conquista se faz somando, não se faz dividindo, né? Eu tenho isso e acredito nisso, sempre acreditei, né? Mas nesse momento, neste caso específico, infelizmente não tem recurso federal. Seria bom que houvesse. Tá certo, então, Neto Macellani, diretor-presidente do DETRAN, dando a sua versão em relação ao ônibus. E, claro, o mais importante aí, em relação aos serviços prestados aí pelo DETRAN. Só para fechar, Neto,
Poupa Tempo vem para Matão ou não vem para Matão? Você é o cara para dar essa resposta. Se Deus quiser, teremos, Alex. Em breve, o Matão deve receber aí a sua unidade também do Poupa Tempo. A gente vai... a gente ia começar agora nesse mês de março o plano de expansão, até passa obrigatoriamente por uma conversa com a Prefeitura Municipal, mas infelizmente, né, por conta dessa situação da pandemia, essas conversas foram suspensas até o dia 30 aí, para a gente poder depois retomar. Mas eu tenho certeza que o prefeito Adalto aí vai estar sensível e concorde aí com a gente para que a gente tenha um Poupa Tempo. É importante o aval da Prefeitura, porque isso depende de uma coparticipação em relação às despesas, né? Esse é o modelo que o Poupa Tempo tem usado para o seu plano de expansão. E, oportunamente, aí a gente pode voltar e tratar desse assunto. Mas tudo caminha aí, se Deus quiser, para que a gente tenha rapidamente uma unidade de Poupa Tempo em Matão. Amém. Neto, muito obrigado aí pela sua entrevista, tá? Por responder todas as nossas perguntas aqui. Agradeço mais uma vez aí, agora por meio da Massa FM, poder falar contigo mais uma vez, viu? Muito obrigado. Alex, estou sempre à disposição, um prazer enorme falar com você, parabéns aí pelo teu programa, pelo teu esforço, você é uma pessoa que eu tenho grande respeito, né, que é um batalhador aí no município, há muito tempo se destaca aí na área de comunicação, então parabéns aí, sucesso a você, a todos aí do programa, uma honra falar com vocês, um bom dia a todos, um bom trabalho, fiquem com Deus. E vamos nos cuidar, senhores. O hospital aí em Matão está lotado e não é diferente em nenhum outro hospital do estado. O Covid está pegando e o que nós podemos fazer é torcer para que essa vacina venha logo, né? Para que a gente tenha mais vacinas. Você vê, o governador João Dória foi pioneiro nisso. Hoje, 80% das vacinas aplicadas no Brasil saem aqui do Instituto Butantan, mérito do governador que acertou nesse ponto, né? E a gente torce para que outras vacinas cheguem, para que toda a população possa ser imunizada e aí a gente voltar a viver de uma maneira normal, vamos falar assim, né, que é o que a gente tinha. Mas até lá, vamos ficar em casa, vamos preservar vidas, vamos nos cuidar. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Tá certo. Muito obrigado, viu? Bom trabalho aí à frente do Detran.